Vou solicitar, boa noite, deputado. Eu contabilizei 4 minutos que a presidente da nossa comissão, minha mãe, não usou, mais 1 minuto do colega aqui do lado. Eu estou contando, quero 5 minutos para mim, por gentileza. É justo. Boa noite a todos. Primeiro, justificar a ausência da nossa presidente Ivani. Ela está passando por uma pneumonia bastante... E até às 4h30 da tarde ela vinha, mas aí a gente conseguiu demovê-la dessa ideia de estar aqui, porque a gente primeiro precisa ter saúde para depois trabalhar, né? Queria cumprimentar também os meus colegas conselheiros do Conselho Estadual do Idoso, nós temos alguns aqui, e a comissão da OAB, do Direito do Idoso, que estamos aqui. Falta um membro apenas, que não está aqui, o resto da comissão está toda. Muito obrigada pela presença de vocês. E queria propor, para não me passar, eu vou ler o que eu planejei para agora. E queria propor um exercício para vocês, que, ao invés da gente pontuar tudo que nós precisamos rever, garantir, assegurar e construir com relação às políticas públicas para a população idosa do nosso Estado e do Brasil, que a gente faça um pequeno exercício de futurologia. A gente vai se reportar para 2060. A gente vai estar em Santa Catarina, o estado que possui a capital da tecnologia no país. Nós somos exemplo de modernidade. Nós temos, em 2060, startups incubadoras. O nosso Estado se desenvolve graças a uma grande migração interna e externa de pessoas que vêm para Santa Catarina por conta da nossa grande qualidade de vida. No dia 24 de março de 2060, eu tenho 81 anos. Nasci em 79, e de 79 a 2060 eu vi muita coisa acontecer. Eu vi a população envelhecer, negando o seu próprio envelhecimento, deixando que essas preocupações para o momento que o joelho falhasse. Eu vi as cidades se tornarem espaços verticais, onde não sabemos nem o nome dos nossos vizinhos. Não temos pessoas nos terminais em 2060. Não temos mais pessoas nos guichês dos bancos, nas farmácias, nos supermercados. Não temos pessoas nas portarias, não temos pessoas nas ruas, porque a insegurança tomou conta de todos. Ao longo desses anos, até 2060, eu presenciei uma infinidade de mudanças. Começou com a construção de um muro, e não do muro entre os Estados Unidos e o México. Aquele lá nem saiu do papel. Foi um muro que separou a sociedade civil do seu papel dentro do Estado Democrático de Direito. Começou com a convocação de que os conselhos de direitos defendessem a sua existência e explicar a quem já deveria saber os motivos e razões pelos quais existem e deveriam permanecer existindo. Isso, senhores, aconteceu em 2019, há 41 anos. Lembro que, na época, muitas pessoas até acharam essa coisa de terminar com os conselhos algo positivo. Acabou a mamata, diziam os desinformados. Vamos fechar a torneira por onde jorra o dinheiro público, diziam outros que deviam estar confundindo conselhos de direitos com conselhos de gestões de empresas de economia mista. Em 2020, já não tinham mais conselhos de direito na esfera federal. E, de maneira imediata, a ação de extinção dos conselhos de direitos começou a acontecer nos estados da federação. Um a um, os conselhos foram sendo fechados. Em 2040, a população acima de 65 anos em Santa Catarina já somava 18% da população. E lembro que existiam muitas casas geriátricas em 2040. Abriram muitas mesmo. Porque, sem ter o que fazer, sem ter segurança para andar pelas ruas, sem ter pessoas para interagir pela cidade, sem ter os filhos e netos em casa, porque precisaram trabalhar até mais e mais tarde, porque a gente teve muita mudança trabalhista e previdenciária, nos restou os idosos com mais de 80 anos buscar um local para não estarmos sós. Então, em 2040, não tínhamos nem os conselhos municipais. Esses já tinham terminado, fazia muito tempo. Lembro que eu, quando era moça, com meus 30 e poucos anos, eram os conselhos municipais que fiscalizavam as casas geriátricas. Era do conselho que vinham as propostas e análises das políticas públicas dos municípios. Mas eles foram morrendo aos poucos. Tinham os fundos municipais do idoso, que auxiliavam no financiamento de projetos, mas esses fundos terminaram junto com os conselhos. E este fundo acaba sempre... E foi-se criado, então, novamente um fundo único, como foi o primeiro fundo existente. E eles acabaram sendo usados sempre para a mesma coisa, e nunca para nós, os idosos. Fundo Estadual do Idoso,
Ele foi criado por uma lei estadual, mas a lei precisava de um decreto de regulamentação. E, acreditem, o decreto não saiu. E, por isso, todo o recurso do fundo não pôde ser usado. O Conselho Estadual do Idoso, na aprovação do seu projeto de lei, foi retirado do objetivo de ser deliberativo sobre o uso do fundo. E quem mandava nesse fundo era a própria secretaria onde o fundo estava vinculado. O decreto ficou vinculado, de regulamentação do fundo, à aprovação da reforma administrativa do Estado. Acontece que, na Assembleia Legislativa, estava uma guerra interna. Aliás, toda a sociedade, em 2019, estava em guerra. Começaram a rotular as pessoas de direita e de esquerda. E isso ficou maior do que tudo. Isso ficou maior do que a própria sociedade. Ficou maior do que nós, que envelhecíamos, caminhando para este nosso presente de 2060. As reformas administrativas ficaram empacadas nas guerras partidárias. As barganhas foram e voltaram, e, enquanto isso, a sociedade foi precisando voltar sua atenção para questões mais urgentes: retração econômica, desemprego, violência. Na época, até dava tempo, vez ou outra, para ver uma alteração de proposta curricular das escolas, para assistirmos pessoas com deficiência sendo convidadas a conviverem cada vez menos com a sociedade. Dava tempo de fazer piada com os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa. Dava tempo de fazer piada. Direitos sociais, primeiro a minha fome, primeiro o meu teto, primeiro a minha saúde. Eu envelheci e hoje, em 2060, tenho 81 anos e não consigo explicar exatamente quando todo esse desmonte começou. Mas me sinto culpada a ver o meu filho, de 61 anos, não ter tempo para os netos e meus bisnetos. Porque ele precisa trabalhar e muito se quiser parar um dia. Me sinto culpada pelos meus amigos que envelheceram comigo e não conseguem qualquer atendimento dentro da saúde, que agora está tão sucateada que dizem não tem mais jeito. Lá em 2019, aos meus 39 anos, eu tinha outra ideia sobre a minha velhice. Eu tinha certeza de que conseguiria viver meus planos, concretizá-los de maneira plena. Eu teria uma rede de defesa dos meus direitos, eu teria atendimento de saúde adequada, eu teria direitos. Infelizmente, hoje me restam os deveres e a eterna pergunta: onde nós erramos? Feito esse meu exercício de futurologia, que, por favor, não entendam ser tão pessimista, mas é o que a gente discute no Conselho Estadual do Idoso, eu gostaria de apontar que todo mundo já falou do IBGE, né? Santa Catarina é, de fato, o estado que terá mais idosos, e eu sempre chamo a atenção para um dado. Acima de 75 anos, lá em 2060, nessa minha expectativa de futuro, nós teremos 23% da população com mais de 70 anos, em Santa Catarina. A gente vai ter, em 2060, 252 mil idosos com mais de 90 anos em Santa Catarina. São 252 mil idosos que vão ter um filho, meio filho, 2 filhos ou nenhum filho. Quem vai cuidar deles? Eles vão conseguir se aposentar? Eles vão ter rede de saúde? O que vai ser desses 252 mil idosos? Isso não é futurologia. Isso é dado do IBGE. O que serão deles, os idosos? O que será de nós? Porque eles somos nós. A gente não tem que ficar falando muito dos idosos, mas de nós, de todos nós. Hoje, o idoso está na pasta da assistência, porque a visão de governo, e não digo desse governo, mas de todos os governos, é que o idoso é pobre. É pobre. Vulnerável economicamente. Aquele que mora lá nos confins. Toda a população merece respeito, não só aquele que é vulnerável economicamente. Às vezes, a violência acontece dentro dos prédios da beira-mar, onde se tem dinheiro, mas não se tem apoio, onde se tem a violência emocional e psicológica. As políticas públicas existem, todas elas, e deveriam prever a população idosa, sendo o envelhecimento um tema transversal. Se falaram aqui em transversalidade, eu gosto sempre de falar sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. Eu tenho 39 anos, e aí eu me inscrevo num programa habitacional. Eu posso financiar a minha casa em quanto tempo? 30 anos. Né? Mais 30 anos, eu tenho 69. E aí eles me vendem um apartamento num edifício de 5 andares sem elevador. Ninguém pensou que quem está financiando os apartamentos com 30 anos de idade, em 30 anos, vai envelhecer num condomínio sem elevador? O que vão ser dessas pessoas? E, aliás, a própria lei, essa lei, impede que a pessoa que comprou e financiou esse apartamento num programa habitacional venda ou alugue aquela unidade habitacional. Está vendo como falta transversalidade?
Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso. Ah, mas nós temos os 5% das unidades habitacionais adaptadas conforme manda o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 5%? Vocês já pararam para contar quantas unidades habitacionais tem dentro de um condomínio Minha Casa Minha Vida? 700, 800, 1.000 apartamentos. 5%? E a população que vai envelhecer lá dentro? Aí eles dão jeito, sobe o idoso pela escada de cadeira de roda e a cadeira de roda não passa na porta de 80 centímetros, porque era mais barato construir os quartos com porta de 80 centímetros. O envelhecimento deveria ser tratado desde o seu começo, ou seja, no nascimento. Deveria ser assunto abordado nas escolas, nas políticas de trabalho, na saúde, na assistência social também. Deveria estar como ponto principal e fundamental na economia. Deputado, o nosso projeto de lei 0157/2018, que traz a lei da regência do Conselho Estadual do Idoso, foi arquivado em janeiro desse ano, pois manda o regimento dessa casa que se arquivem todos os projetos no final da legislatura. O governo do Estado encaminhou um requerimento para desarquivamento, pasme, dia 15 de março. Então, nós ficamos 3 meses. É um projeto que não tem impacto financeiro nenhum, é só para a mudança da composição dos conselheiros. A gente hoje tem representações dentro da nossa composição que não existem mais. Fundação Nova Vida, ela não existe mais, então a gente não pode botar outro conselheiro ali no lugar para trabalhar. Na parte também da organização civil, instituições que não existem mais. Encaminhou para cá no dia 15 de março, eu verifiquei hoje no sistema de tramitação, e tudo segue como está. Eu peço, em nome do Conselho Estadual do Idoso, que o senhor verifique a razão da morosidade e solicite o desarquivamento do mesmo. Mostre a todos nós que a gente pode contar com a comissão do idoso dessa casa. É um projeto que não apresenta qualquer impacto financeiro, mas atualiza as nossas regras. Além disso, faça um requerimento público. Leve ao governador Moisés a necessidade urgente de regulamentação do nosso fundo estadual. Nós estamos há 1 ano entre idas e vindas, desde abril do ano passado. Eu sei porque foi mandado o decreto para lá 2 dias antes de uma cirurgia que eu fiz. E eu ainda, assim que eu acordei, que eu dei por mim no hospital, no dia seguinte eu mandei uma mensagem perguntando: foi o decreto? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Porque a gente tinha iminência de receber dinheiro no fundo e não tinha fundo, né? Nós estamos na iminência de não termos a Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, por falta de recurso. Na verdade, a Secretaria de Assistência nos propôs a realização da conferência via web. Colocar idosos em salas com telinhas para discutir políticas públicas do idoso, porque é mais confortável para eles do que trazê-los de carro até a capital. Essa foi a justificativa. Deixando claro, nítido, cristalino, que o nosso Estado não conhece o perfil da sua população idosa. Mas, ao menos, a gente deveria conhecer os problemas que a gente tem de acesso à internet nos municípios. Porque se você sai daqui e vai a São Bonifácio, não tem internet lá para fazer uma webconferência. As conferências acontecem a cada 4 anos. Nenhum governo pode alegar falta de recurso ou desconhecimento da obrigatoriedade de realização das conferências. Ademais, o Conselho havia informado a Secretaria sobre a realização e obrigatoriedade da conferência em 2019. A troca de gestão não exime um governo de realizar as atividades determinadas. E foi isso que nos falaram. Gestão anterior não disse. Calar a sociedade civil, não fazendo as nossas conferências, é um erro, é uma afronta, é um assinte à nossa Constituição Federal. Porque as conferências foram criadas, porque de lá saem as propostas e acontecem riquíssimas discussões. Os idosos têm que ser ouvidos, são nas conferências que eles são ouvidos. Por favor, deputados, a todos que estão aqui presentes, não façam com que essa audiência pública seja mais uma mobilização que não vai trazer resultado efetivo. Nós, da sociedade civil, que estamos nos conselhos, nós, os conselheiros estaduais, não aguentamos mais recomeçar e recomeçar e recomeçar. Não queremos e não precisamos de nenhum tipo de evento grandioso. A gente precisa de ações. Envelhecer não é precisar do Estado. Envelhecer é viver. A gente tem a vida que é um bem protegido. Portanto, viver é uma ação que deve ser protegida pelo Estado. Dessa forma, se envelhecer é viver, o trajeto da vida é uma obrigação de ser cuidado, não só pelo Estado, mas por toda a sociedade. Deixo ainda mais uma, que durante as falas eu me lembrei, a gente tem a lei de transparência.
Todos os serviços prestados para a população, eles devem ser colocados em números para que a gente verifique. Na segurança pública, existem os atendimentos feitos à mulher, à criança, ao negro, ao portador de deficiência, à população LGBT. Não tem ao idoso. A partir do momento em que se fizer um projeto de lei aqui e se fizer determinar que as atividades, os atendimentos de boletim de ocorrência, pelo menos, sejam colocados de forma transparente para a população idosa, a gente vai conseguir ter subsídios para conversar com o governo, com o executivo e até com o próprio judiciário, para que a coisa aconteça. Os nossos dados em relação à população idosa são muito poucos. São assim, a gente tem dados do IBGE e que o IBGE é projeção, e só. Se a saúde puder colocar também os atendimentos à pessoa idosa, a gente vai saber muito mais coisa. A gente vai, inclusive, ter a confirmação do que... Eu não consigo chamar de outro jeito, tá, gente? Do que a minha mãe falou sobre as pessoas, sobre os idosos que se matam, né? Porque isso não está... deve ser mais, porque a gente não tem o dado da saúde. Então, a gente tem que construir dados. Se a gente quer fazer política pública, já existe um monte de lei, mas se a gente quer fazer política pública, saibamos para quem. E depois que a gente souber para quem, a gente ousa pensar em políticas públicas. E, por favor, ajude o Conselho Estadual do Idoso a exercer a sua função precípua, que é ser o vínculo entre o governo e a sociedade. Muito obrigada.